Pai Senhor, amados irmãos. Bom, nesta noite é com grande alegria que eu quero compartilhar uma palavra juntamente com os irmãos que se encontram no Evangelho de Lucas, capítulo 18, amém? Tem como título a parábola do juiz iníquo. Amém? Diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importune muito. Versículo 6. E disse o Senhor: Ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Glória a Deus. Irmãos, olhando para esta palavra, analisando esta palavra, algo que me chama muita atenção é a respeito desta viúva. Irmãos, naquela época as mulheres eram discriminadas. Naquela época, diz a história, que aquelas mulheres viviam dentro de suas casas, mas ali haveria um local separado, que elas não poderiam ultrapassar aquele limite. Estas mulheres, naquela época, os maridos tinham as concubinas, elas eram obrigadas a viver junto com as concubinas, que querendo ou não eram amantes de seus maridos. Naquela época, estas mulheres teriam que sair na rua com seu rosto coberto por 2 véus, porque se estas mulheres estivessem na rua com o rosto descoberto, seus maridos poderiam expulsá-las de casa, poderiam separar delas, divorciar-se delas. A história diz que estas mulheres na rua não poderia conversar com nenhum homem, não poderia ser cortejada por nenhum homem, porque senão elas eram acusadas até mesmo de adultério. Dentro da igreja, da sinagoga, naquelas épocas, essas mulheres ficavam separadas dos homens. Era um lugar inferior atrás dos homens. Se houvessem ali 100 mulheres e não houvessem ali homens, não poderia começar o culto. Aquelas mulheres eram desprezadas. E o que me chama muita atenção, que esta viúva não somente era uma mulher, mas como também era uma viúva. E uma viúva nada mais, nada menos é do que uma mulher indefesa, uma mulher sem um marido, uma mulher sem ninguém por ela. Havia coisas na sociedade naquela época que teria que ser resolvido pelo marido. E esta viúva, em falta de seu marido, estava desamparada. Até mesmo a igreja, a Bíblia, nos ensina a zelar pelos órfãos, pelas viúvas, porque para a sociedade são pessoas indefesas, são pessoas que não têm ninguém por elas, sozinhas. E essa mulher, movida ali de uma coragem muito grande, o que eu aprendo com esta viúva, eu aprendo que barreiras servem para ser quebradas, eu aprendo que tabus são para serem quebrados. Essa mulher então ela quebra um tabu muito grande, uma barreira muito grande, ela vai até aquele iníquo juiz, que a Bíblia nos relata que era um homem impuro, um homem que não respeitava a homem nenhum, um homem que não tinha Deus, não era temente a Deus, um homem amante de si próprio. Como autoridade, nós já sabemos que existia uma prepotência muito grande.
ainda mais como um juiz que tinha o poder de julgar, de condenar, de libertar. Então essa mulher vai até esse juiz e ali ela pede para que esse juiz julgue a causa dela, em favor a ela. E a Bíblia nos relata que esse juiz não atende ela. Talvez esse juiz não abriu a porta para ela, como talvez esse juiz não atendeu ao pedido dela, recebeu. Esse juiz ele pode ter humilhado ela com palavras. Esse juiz ele pode ter entristecido ela com palavras. Esse juiz pode ter humilhado a ela. Amém? Mas ela não desiste. Essa mulher quebrou uma barreira. Quanto de nós hoje, queridos, temos uma barreira muito grande? Quanto de nós hoje temos algo que nós achamos que é impossível? Nós se acovardamos. E com isso nós não agimos. Com isso nós paramos diante da situação. Quanto de nós hoje esquecemos do tamanho do Deus do qual nós servimos e olhamos somente para o tamanho do nosso problema. Mas essa palavra é um exemplo, irmão. Nós temos que aprender, assim como essa viúva, a ter fé e acreditar. E ir para cima do problema, confiando, acreditando, em busca de uma solução. E essa solução em nossa vida é Jesus Cristo, amado. É a oração, é buscar, é acreditar. Quantas vidas, diante das dificuldades, tem deixado o diabo colocar desânimo nos corações, ter deixado o diabo roubar aquilo que Deus tem para você, ter deixado o diabo roubar aquela convicção, aquela adoração, aquele amor ao Evangelho, aquela necessidade de orar. E com isso, queridos, vidas têm deixado de orar, vidas têm deixado de buscar a Deus, e a oração é o combustível para a nossa alma. Sem a presença de Deus, sem a oração, nós não chegamos em local nenhum. Irmãos, essa viúva então ela não desiste, ela continua insistindo, e a Bíblia diz que ela insiste. Quanto de nós hoje insistimos um pouco e nós colocamos para nós mesmos metas de tempo, achando que Deus tem que fazer as coisas dele no nosso tempo, na nossa vontade. E então a ansiedade toma conta do nosso coração. Com isso, nós acabamos brecando a bênção para nós. Nós acabamos questionando a Deus e se frustrando diante do tempo que nós oramos, que nós clamamos, que nós pedimos. E nós criamos dentro do nosso coração um complexo de inferioridade, dizendo que Deus não nos ama mais, dizendo que nós não somos nada, dizendo que não adianta mais orar. Quanto tempo eu estou orando, quanto tempo eu estou pedindo, mas Deus não me ouve, Deus não me ama, eu não tenho uma vitória na minha vida, eu não tenho nada, nada acontece, está sempre na mesma, está sempre parado. Querido, não desista em meio à dificuldade, porque se essa viúva tivesse desistido, querido, talvez ela estaria ali na penúltima visita, faltaria mais uma visita para o juiz atender ela, para o juiz dar a vitória para ela. Se ela desistisse, ela teria desistido muito perto da bênção. E assim é com nós também, querido. Muitas vezes nós desistimos perto da bênção. Muitas vezes Deus prova a nossa fé, Deus prova a nossa confiança, se realmente nós depositamos a nossa vida no altar de Deus, ou se nós olhamos para a dificuldade, ou se nós olhamos para o problema. Irmãos, o diabo tem investido contra a igreja do Senhor, o diabo tem investido contra a minha, contra a sua vida. Muitas das vezes o diabo tenta colocar seta em nossa mente, em nosso coração, inflamar, dizer que nós não somos nada, dizer que nós somos um derrotado, dizer que nós não vamos chegar a algum lugar, em lugar algum. Essa é a estratégia de Satanás para parar os escolhidos, para parar os homens de Deus, para parar as mulheres de Deus. Coloca presa nos corações, coloca um complexo de inferioridade.
e nós passamos a alimentar isso com setas e fazemos ali desse complexo de inferioridade uma luta de estimação, alimentamos essa luta, seja uma palavra que o homem diz, seja uma situação, seja dentro da nossa casa, dos nossos familiares, pessoas que dizem que você não vai conseguir, que eu não vou conseguir, mas querido, não vive a dificuldade, não viva a frustração, não viva a derrota, porque Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Creia num Deus poderoso, creia no poder da oração, creia no poder da existência, creia no poder de Deus, que Deus te ama, assim como aquela viúva, ela insistiu. Eu posso imaginar que ela encontrou muitas dificuldades nesse trajeto de insistência. Algumas vezes o desânimo tentou pegá-la, o inimigo tentou jogar seta, mas essa mulher tinha tudo para parar. Uma viúva, uma mulher naquele tempo, mas não, ela foi guerreira, ela confiou, ela acreditou, ela venceu tabu, ela venceu barreiras. Com isso, ela mexeu com o coração daquele juiz. E aquele juiz era um ímpio, era um iníquo, e aquele juiz então passa a assinar ali o decreto de vitória sobre a vida daquela mulher. Irmãos, nós estamos falando de um juiz impuro. Se um juiz impuro foi vencido pela insistência, foi tocado no seu coração, porque não aguentava mais aquela mulher insistindo, imagina o nosso Deus que nos ama. Imagina o nosso Deus que tem prazer em nos abençoar. Imagina o nosso Deus que cuida de nós. Imagina o nosso Deus, aleluias, que zela pela nossa alma. Irmãos, Deus está provando a sua fé. Deus nos prova para então nós acreditarmos nele e recebermos a nossa vitória e nossa fé ser mais ainda edificada e a nossa vida ter um testemunho vivo de fé, de oração, para que novas vidas se espelhem em nós e possam acreditar, enxergar o poder de Deus em nossa vida e passam ali a fazer o mesmo. Nisso tudo para glorificar o nome do Senhor. E através disso vidas vão sendo salvas. Deus está preparando a sua igreja. Deus está te preparando. Deus está me preparando para o retorno de Jesus. Tudo isso é para glorificar o nome do Senhor. Deus nos ama, querido. Deus nos ama. Deus move o céu, se for preciso, em favor a ti. Mas basta você acreditar. Basta você correr atrás. Deus não se agrada de pessoas que param, pessoas que desistem. Deus em todo tempo, na sua palavra, está dizendo: levanta-te, tem de bom ânimo, eu sou contigo. Esforça-te e eu te ajudarei. Aleluias, Deus. Glória a Deus, aleluias. Irmão, quero fazer uma ilustração aqui neste momento, nesta noite. Existe um homem escolhido por Deus, e Deus ali visita ele numa noite e fala para ele: sai para fora da tua casa e encontrará uma rocha. E eu quero que você empurre aquela rocha. E este homem aceitou ali o que Deus tinha para ele. E esse homem passou por muito tempo empurrando aquela rocha. Diz que era uma rocha enorme. Este homem encostava seus ombros e empurrava por muito tempo. Então chegou um belo dia, este homem começou a questionar a Deus, a perguntar: será que é isso que o Senhor tem para mim? Porque eu empurro aquela rocha e ela nunca sai do lugar. Talvez não é para mim continuar empurrando, talvez é para mim ter empurrado uma vez só. Talvez eu estou equivocado, estou enganado. Então o diabo começou ali trabalhar contra Deus, trabalhar contra a vida daquele homem, jogando seta na mente dele, que ele não conseguiria.
que ele estava errado, que ele não chegaria a lugar nenhum, que seria frustrado as tentativas dele. Então esse homem, depois de muito tempo, triste, desanimado, ele ora ao Senhor. E Deus então ali faz uma revelação muito grande a ele. E diz: querido, eu não te mandei tirar a pedra do lugar, querido. Eu mandei você empurrá-la. Olha só como você evoluiu. Olha só como você cresceu. Olha seus ombros. Olha seus braços, como estão músculos, como estão fortes. Olha sua panturrilha, como está forte. Olha como seu corpo desenvolveu. Olha como você aguenta agora um peso maior. Como você aguenta passar por mais provações, como você está forte para ajudar os outros. Eu te fiz melhor do que você era. Agora o mover a pedra é comigo. E eu, pelo meu infinito amor, moverei a pedra para o lugar o qual você quer. Aleluia, glória a Deus. Então é isso que Deus tem para nós, querido. Deus, ele manda a gente caminhar, mas o milagre é com Deus. Abrir as portas é com Deus. Operar o milagre é com Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que empurrar a rocha. Nós temos que orar. Nós temos que clamar. Nós temos que acreditar. Nós temos que ter fé para mover o coração de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém, querido? Então creia nessa palavra. Creia e faça a diferença, querido. Ore, ore pelo seu esposo. Ore pela sua família. Ore pela igreja, pelo pastor, pelos membros. Ore pelo Brasil melhor. Ore pela nação. Ore pelas autoridades. Ore também pelos aqueles que te perseguem, aqueles que não gostam de você. Mas ore para valer, amado. Abra o coração para Deus, para Cristo, para Jesus. Chore na presença do Senhor. Talvez você tenha algumas dificuldades. Talvez você tenha alguns defeitos. Não deixe o diabo ficar te acusando. Talvez seja um pecado. Talvez seja um defeito. Não deixe o diabo ficar te acusando. Diga assim: para trás de mim, Satanás, eu tenho um Deus. E confesse ao Senhor. Converse com Deus como seu amigo, como seu pai. Diga suas dificuldades, diga seu pecado, diga seu erro, peça para Deus te ajudar. Talvez você não acredita que você vença isso. Fale para Deus, seja sincero com Ele. Fala: Deus, eu não acredito que eu vou vencer. Me ajuda, fala comigo, me dá força. Então Deus te responderá, filho. Deus cuidará de você. Deus contemplará a sinceridade do teu coração para com Deus. Então Deus passará a cuidar de você. Deus passará a enviar palavras para você. Deus passará a mostrar que Ele é Deus na sua vida. Então a sua fé começará a ser edificada e você passará a acreditar. Mas não fique indiferente, querido. Quantas vidas nós temos visto que têm estado na igreja, talvez a semana inteira, na presença de Deus, e não conseguem mais abrir o seu coração para Deus. Talvez oram até com orações decoradas, talvez oram por todos, pela nação, pela igreja, mas não conseguem, quando chega naquele momento de conversar com Deus, mesmo não conseguem falar as suas dificuldades, não conseguem confessar a sua fraqueza, não conseguem chorar na presença de Deus, não conseguem abrir o seu coração, rasgar na presença de Deus. E por isso que nós temos vivido uma igreja fria, uma igreja muitas vezes gelada, pessoas que não conseguem dar um glória, não conseguem adorar a Deus, porque falta o combustível, o carro está parando. Um carro sem combustível não anda, querido. Então, toma posse dessa palavra. Passe a orar, passe a fazer mais para Deus.
Se você não consegue 5 minutos, ore 2 minutos, ore 3, mas o pouco que você orar, seja sincero com Deus, seja verdadeiro com Deus, e faça a colocar Ele em primeiro na sua vida. Amém? Porque a palavra de Deus diz: buscai primeiro as coisas do reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Deus cuida de você, querido. Confie no poder da oração. Confie no poder do clamor. Porque a oração é a chave da vitória. A oração move o coração de Deus. A oração transforma a sua vida, mata a sua carne e faz ser renascido a espiritualidade na sua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que vocês possam ter uma semana abençoada, ficar na presença de Deus. Eu quero orar neste momento pela sua vida, amém? Senhor Deus e Pai querido, Senhor, toca agora na vida, Pai. Senhor, daquele que estiver vendo este vídeo, Pai. Senhor amado, transforma a nossa vida. Senhor amado, nos faz, Senhor, ser servos, nos faz ser filhos verdadeiros de Ti, que nosso coração possa estar, Senhor, voltado a Ti, a Tua palavra, a Tua vontade. Senhor, que nós possamos aprender a adorar, a Te glorificar, Deus amado. Senhor, tira todo impedimento, toda frieza, tudo aquilo que não é Teu, que vem nos atrapalhando em nossa vida, Pai, espiritual, Pai. Senhor, quebra agora. Senhor, nós aqui, Senhor, nós confessamos, Pai, Senhor, que nós somos dependentes de Ti, sem Ti não somos nada, sem a Tua presença nada podemos fazer. Oh Espírito Santo, somos totalmente dependentes da Tua presença, Pai. Nos fortalece para que nós possamos fazer a diferença como igreja do Senhor, Pai. Fortalece o que estiver vendo, toma os seus lares, seus familiares, sua vida, seu coração neste momento. Toca, Senhor, sobre a vida do Teu Filho, trazendo a restauração, trazendo o revestimento espiritual. Senhor amado, redobra, Senhor amado, a força sobre a vida do Teu Filho, Senhor, que ele possa, Deus, ser levantado como homem, Senhor, como soldados atalaia de Cristo, Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo a vitória, Pai. A vitória, Deus, sobre cada vida. Que nós possamos aprender, Senhor. Que nós possamos, Deus, ter a nossa vida, nosso coração voltado, Senhor, para a oração e entender, Pai. Senhor, que sem a oração, Senhor, sem conversar contigo, Deus, não temos relacionamento, Pai. Não temos compromisso, Deus. Por isso, Deus, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos nesta noite, Deus. Abençoa, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.